Nós estamos num momento muito delicado da história do nosso país. Talvez não haja em nossa história um momento tão preocupante como esse aqui. Nós temos visto nos últimos anos o país mergulhando numa crise moral. É uma crise financeira, é uma crise política, mas antes de qualquer coisa ela é uma crise moral. Você que fez o módulo História da Igreja comigo, você já tem mais fundamento e mais discernimento, porque eu te trouxe informações das raízes da maioria dos partidos de esquerda. Eu não consigo entender líderes evangélicos que se dizem marxistas ou socialistas. Por quê? Eu já contei essa história aqui inúmeras vezes. Eu sou descendente de russos e polacos que fugiram da Revolução Comunista em 1917. O meu avô chegou aqui no Brasil 2 anos antes. Meu bisavô, já crente, correu de lá. Por quê? Porque essa revolução, ela implantou o comunismo em muitas nações, como Polônia, como Ucrânia, como Romênia, entre muitas outras, e simplesmente eliminou, extirpou, extinguiu as religiões onde quer que essas nações estejam sendo dominadas. Eles prenderam pastores e eles mandaram pastores para Sibéria para morrer de frio, para serem torturados e morrerem congelados. O bloco da União Soviética, ele mergulhou numa densa treva espiritual, numa densa escuridão espiritual por 70 anos. Você chega na Rússia hoje e tenta pregar o evangelho, as pessoas não têm ideia nem de que seja Jesus. E essa filosofia é a filosofia que move todos os partidos de esquerda. Os ideais desses partidos são os mesmos ideais de Karl Marx, são os mesmos ideais de Engels. Na loucura das suas ideias revolucionárias, eles começaram a pregar e a ensinar que a desigualdade social que eles deveriam combater começa na família. Eles começaram a dizer que antigamente, se você lê a literatura que fundamenta as ideias desses partidos, eles começaram a pregar que a desigualdade social ela começa na família, porque lá atrás, segundo eles, quando nós viemos dos macacos, não havia marido e mulher. Todo homem era de toda mulher era de todo homem, e os filhos não eram de ninguém, os filhos eram de todos, como os animais. E todos dividiam e compartilham tudo aquilo que eles tinham. E aí alguns mais espertos resolveram plantar em maior quantidade, ter um gado em maior quantidade para ter uma maior provisão, e para isso eles precisavam de gente trabalhando, e aí eles começaram a tomar mulheres para eles, gerar filhos para colocar como escravo no trabalho. Então eles dizem, a família é a culpada da desigualdade social, e essa é, queira você acreditar nisso ou não, a raiz que movimenta tantas ideias e tantos projetos de lei que tentam sendo aprovados, tentam se aprovar no Brasil, com a intenção de destruir a família tradicional, de destruir a família modelo judaico-cristã. Esses são os partidos, amados, que estão imputando na educação as cartilhas de gênero sexual, como nós temos vendo, de ideologia de gênero. Esses são os partidos que estão apoiando os direitos humanos, como vocês têm visto, que apoia muito o direito do bandido, do assassino, mas não quer saber da vítima. E eles transformaram, nesses anos que estiveram o governo, o Brasil no país que nós somos hoje. Não só mergulhado em crise moral, mas financeira. E por que é importante nós nos posicionarmos agora? Porque de tudo que você já viu, que já veio à tona do que eles fizeram nesses 13 anos, que só comprovou um desgoverno. Porque o compromisso desse bloco não é com a nação brasileira. Eles nem usam a bandeira do Brasil, eles usam bandeiras vermelhas. Por quê? Porque lá em 81, o nosso ex-presidente Lula se juntou com Fidel Castro, eles formaram o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo tinha o ideal, lá em 81, de transformar todas as nações da América Latina em nações socialistas, em nações comunistas, e eles conseguiram então unir essas nações e edificar uma espécie de União Soviética na América Latina.
Parecia uma ideia utópica, só que olha a que ponto eles chegaram. Então, para esses grupos e para essas lideranças, o objetivo é transformar o Brasil em parte de um Estado maior, essa América Latina comunista. Eles querem que em todas as nações da nossa América do Sul, da nossa América Central, ocorra o que está acontecendo hoje na Venezuela. E esse seria o caminho se nós não tivéssemos vivido as interrupções que nós vivemos. Por que é um desgoverno? Porque os nossos presidentes passados não governaram com o interesse de beneficiar o Brasil, mas eles usaram dos nossos próprios recursos para construir porto em Cuba, para ajudar países na Bolívia, para ajudar países que têm a mesma mentalidade que eles. Então, se nós permitirmos que um partido qualquer de esquerda, com essa mente e com esse coração, suba ao poder mais uma vez, o Brasil não vai resistir. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O Brasil não vai aguentar. Financeiramente vira caos. Vira caos, porque a economia para estar ativa, ela depende de investimento externo. Os investidores não vão botar dinheiro num país em que eles não têm confiança, ok? Então, se sobe um líder de um partido desses e ele tenta botar um bom ministro da Fazenda para tentar convencer os investidores de que tudo vai dar certo, isso não vai funcionar. Vocês estão entendendo ou não? Então, vira caos. A grande preocupação qual é? Se esse governo agora, essas eleições agora, sobe um partido como esse, a crise que nós estamos vivendo, ela é tão séria que a gente teme de verdade até uma revolução. Porque vai ser muito fácil as pessoas do centro, oeste, sul e sudeste não aceitarem esse governo. Vai ser muito fácil nós começarmos a ver manifestações políticas sérias. Vai ser muito fácil a população começar a exigir uma intervenção militar. Uma intervenção militar era um assunto nem cogitado em rodas de bar há 2, 3 anos atrás, mas hoje está se tornando um assunto em pauta, porque se nada acontecer, amados, alguém aqui conhece alguém que morou na Venezuela, que veio da Venezuela? A Venezuela, até muito pouco tempo atrás, era um país próspero. Eles têm petróleo. Sabe o que falta hoje na Venezuela? Falta papel higiênico. Sabe o que aconteceu há 4 anos atrás? Eu estou numa sauna, no Vale Nevado, conversando com um venezuelano que tinha ido esquiar. E ele conta, a Venezuela está faltando papel higiênico. Isso há 4, 5 anos atrás. E eu falo, mas como é que começou isso? Ele fala, começou como está acontecendo com o Brasil. Começou trazendo médicos de Cuba. Então, tudo que eles fizeram na Venezuela, eles iam tentar fazer no Brasil. Se nós dermos a oportunidade deles subirem ao governo de novo, não será mais como foi da primeira vez. Você não vai ver o Lulinha paz e amor. Você vai ver o Lulinha revolucionário que vai tentar implantar o modelo político que ele acha que é o melhor para o Brasil. Sabe o que acontece com a igreja num cenário como esse? Tem ideia ou não? Primeiro, os nossos valores já estão sendo desprezados. Nós, para eles, somos o ópio do povo. Eles não veem valor naquilo que nós fazemos. O marxista raiz, ele é ateu. O evangelho para ele não significa nada. Ok? Então, para a igreja, esse é o pior cenário possível. Deus está no controle, sempre esteve e sempre estará. Mas a gente transforma uma nação com oração e com consciência na hora de votar.